Bom dia. Já aprendeu bastante português, que bom. É bom que diminui o peso em cima de mim, né? Estou muito feliz em ver todos vocês. 요거. Estou muito feliz em ver todos vocês. Ver Amém. todos vocês. Está Deus- traduzido certo, falta pronunciar melhor, né? Mas está indo bem. Deus está aqui conosco. Aqui não, aqui. Aqui. Porque tem um U no meio, né? Aqui conosco. Tem o aqui, tem um U no meio. Deus está aqui conosco. Amém, irmãos? Jesus ama todos vocês. Jesus Deus ama todos ama vocês. Jesus. Jesus. Jesus é uma palavra que coreano nunca vai conseguir pronunciar direito em português. Porque eles falam Jesus, né? Jesus. E pronunciar assim como nós pronunciamos em português, Jesus é quase impossível para coreano. Jesus. Jesus. 이 제주스라는 말은 한국말로 이 모든 술이라는 뜻으로 들립니다. 모든 술. Sur. 한국말로. Em coreano, Jesus e dero, se nós pensarmos dessa maneira, quer dizer todo tipo de bebida alcoólica. 예수님은 최고의 술입니다. 최고의 술. Jesus é a bebida mais excelente. 예수님을 술로 마시면 세상 술을 마실 필요가 없습니다. Se você beber Jesus como a sua bebida mais excelente, você não vai precisar beber as bebidas do mundo. 그 한국의 술 이름 중에 백세주라는 술이 있습니다. Tem uma bebida na Coreia chamada Baekse. 백세주. Baekseju. 그 술을 마시면 100년 산대요. E dizem as histórias orientais que se você tomar aquela bebida, você vive 100 anos. 근데 아무리 오래 살아 100년밖에 못 살아요. Mesmo que você viva muito, tenha muita saúde, você não consegue chegar nos 100 anos. 그런데 예수님은 구세주입니다. 구세주. Mas Jesus é o nosso, Jesus é a nossa bebida mais excelente que nos faz viver não 100 anos. Quando você bebe dele, você bebe para viver eternamente. 영원히 우리를 구원하시기 때문에 구세주입니다. Como Jesus nos deu vida eterna, Ele é o nosso eterno Senhor e Salvador. 제가 여기 브라질에 또 세 번째 와서 말씀을 증거하는 가운데 약간 놀란 부분을 말씀하는 것으로 시작했으면 합니다. Eu quero falar para vocês hoje sobre algo muito especial. 처음에 제가 그 브라질 처음에 왔을 때는 제가 우리 목사님들 기도하라 그럴 때 기도하지 않는 거 보고 엄청나게 놀랐습니다. A primeira vez que eu cheguei aqui no Brasil, o primeiro congresso que eu fiz, quando eu chamei os pastores para orar, eu fiquei surpreso porque os pastores não oravam. 지금으로부터 한 15년 전에 브라질에 처음 왔을 때 저의 계획과는 상관없이 완전히 실수로 왔습니다. Eu vim aqui pela primeira vez há uns 15 anos atrás e eu acho que foi uma coisa acidental. 그때 IPP 총회에서 한국에서 두 목사님을 초청했습니다. E porque a IPB fez um congresso nacional em Salvador e convidou dois pastores famosos da Coreia. 그 중에 한 분은 굉장히 유명한 목사이고 그 중에 한 분은 유명하지 않은 목사였습니다. Um deles era um pastor muito famoso na Coreia e o outro não. 그 유명한 목사님은 주강사였고 저는 보조 강사였습니다. Esse pastor muito famoso seria o preletor principal do congresso. E esse que veio, que não era famoso, que ninguém conhecia, viria só para ajudar e fazer uma ou duas palestras no máximo. E esse era eu. 그런데 집회가 시작되기 전에 갑자기 그 주강사 목사님이 천국을 가셨습니다. Mas a questão é que dias antes dele partir aqui para o Brasil e vir para o congresso, ele faleceu na Coreia. 그 IPP 총회에서는 새로운 목사님을 초청을 해야 되는데 그렇게 할 수 있는 시간이 없었습니다. E não havia tempo para convidar outro pastor. 그래서 유명하지 않은 그 목사한테 나머지 그분이 할 것까지 다 맡겨버렸습니다.
E aí eles decidiram entregar todas as palestras para aquele que ninguém conhecia. 그 유명하지 않은 목사가 접니다. E aquele que ninguém conhecia era exatamente eu. 저는 딱 한 번 강의할 것으로 초청받았는데 가보니까 제가 다 해야 되는 거 있죠. Eu recebi o convite para pregar, se não me engano, só uma vez, e quando eu cheguei aqui eu vi que realmente tinha que pregar sempre. 저녁 시간을 저에게 다 맡긴 것뿐만 아니라 낮 시간에도 2번이나 더 말씀을 증거하게 했습니다. E eu acabei pregando no culto à noite, pregando 2 vezes durante o dia e preguei o congresso todo. 낮에 말씀을 증거할 때는 어제 저녁에 말씀하신 니코데모스 목사님이 제가 영어로 할 때 통역했습니다. E no sermão que eu preguei pela manhã, eu preguei o sermão que o pastor Nicodemos pregou ontem à noite e preguei em inglês. E foi justo ele, o pastor Augustus, que me interpretou. 그러니까 한 번은 그때 총회장님이 제가 영어로 강의한 걸 통역했습니다. E uma vez, uma das vezes que eu preguei, o presidente do Supremo Conselho também interpretou em inglês. 특별히 니코데모스 교수님, 박사님은 제가 공부한 학교에서 같이 공부했습니다. O pastor Augustus Nicodemos é um doutor que estudou na mesma escola que eu. Nós recebemos o doutorado juntos. 자, 어쨌든 뭐 그렇게 됐는데요. 그때 제가 첫 시간에 말씀을 증거하고 기도를 하라고 시켰습니다. E aí então eu preguei, ele me interpretou e eu disse para ele que queria começar a orar ali com os pastores brasileiros. 근데 기도 소리가 전혀 들리지 않았습니다. Mas eu fiquei assim muito surpreso porque tinha uma multidão muito grande lá em Salvador e eu pedia para os pastores brasileiros orar e eles não oravam, não estavam orando direito. 그래서 그때 너무나 충격을 받았습니다. E eu fiquei chocado naquele dia. 물론 그래서 그 다음 날은 제가 첫 번날 충격 받은 것 때문에 제가 이렇게 말했습니다. 설교 E aí 끝난 no 다음에요. outro dia eu disse assim: 어제 제가 보니까 목사님도 기도하라니까 한 분도 기도 안 하셨습니다. ontem eu pedi para vocês orarem, clamarem, e eu não vi vocês orando, clamando. 물론 기도 안 한 게 아니라 이제 조용히 기도하셨습니다. Claro que não é que vocês não oraram absolutamente, é que vocês oraram quietinho, né, silenciosamente. 어제 여러분들 조용히 기도하셨기 때문에 제가 크게 기도하라고는 말씀 안 드리겠습니다. E como eu percebi que vocês oram quietinho, em silêncio, eu não vou pedir para vocês orar em voz alta. 그러나 크게 기도하든 조용히 기도하든 간절히 기도합시다 그랬습니다. Mas eu disse para eles que se eles orassem em silêncio ou se eles orassem em voz audível, que era para eles orarem de todo o coração, com todo o fervor do coração deles, seja em silêncio ou levantando a voz. 근데 그때 그분들이 큰 소리로 기도하리라고 꿈에도 생각 안 했습니다. E eu imaginei que eles fossem continuar, né, a Igreja Presbiteriana do Brasil, o Supremo Concílio, que eles fossem continuar orando com fervor, mas todo mundo em silêncio. 근데 그 컨벤션 홀이 한 2,500명 정도 들어가는 홀인데 얼마나 크게 기도하는지 제가 깜짝 놀랐습니다. E eu fiquei muito surpreso que eles começaram a orar assim devagar, em silêncio, mas foi aumentando e tinha cerca de 2.500 pessoas e eles fizeram um clamor que eu me assustei fortemente com aquele clamor. 그리고 그게 이제 끝이었습니다. E assim o congresso terminou. 그런데 여기 와서 보니까 깜짝 놀라는 게 여러분들 크게 기도하라는 말도 안 했는데 알아서 그렇게 크게 기도하는 거 보고 놀랐습니다. Aqui em Pinheiros eu estou surpreso porque eu nem preciso falar para vocês orar com voz audível e vocês já saem orando assim. Eu estou muito surpreso no bom sentido com isso. 그래서 제가 한국에 와 있나라고 착각합니다. E por isso às vezes quando eu estou pregando aqui em Pinheiros, eu me iludo pensando que eu estou numa reunião de líderes lá da Coreia. 그래서 그 착각인가 아닌가 해가지고 어제 기도를 할 때 저도 기도하면서 여러분의 기도 소리를 녹음을 했습니다. E aí como eu fiquei assim surpreso, né, por essa reação de vocês orarem assim fervorosamente, levantando a voz, sem que eu nem pedisse, ontem eu pus o computador aqui na gravação e fiquei gravando. 가서 저희 교회 교인들에게 들려주려고요. Porque eu quero voltar para a Coreia e mostrar para os líderes lá da Coreia, para os irmãos da nossa igreja, como vocês oram com tanto fervor. 어떤 사람들은 뭐 기도 크게 하는 거를 저희 오순절에서 하는 거라고 생각하는 분들도 있습니다.
Tem pessoa na nossa igreja presbiteriana que pensa que quando a gente ora em voz audível e clama em voz audível, você não é presbiteriano, você é pentecostal. 장로교는 조용히 기도해야 한다고 또 생각도 하는 분도 있습니다. Tem pessoa na igreja presbiteriana que defende que nós temos que orar só em silêncio. 사실 저희 교회 장로님들 중에 그런 분이 계셨어요. Na minha igreja eu tenho um presbítero que é assim. 그래서 어떤 장로님의 사명 중에 하나는 교인이 큰 소리로 기도하면 가서 조용히 기도하세요, 조용히 기도하세요. 그게 사명이었습니다. E esse presbítero pensa que a missão dele é chegar perto de crente que ora gritando muito, com voz muito alta, clamando muito, e falar: olha, aqui a gente ora baixinho, nós somos presbiterianos, você tem que orar baixinho. 이게 우리 교회 전통입니다. 장로교는 조용히 기도해야 됩니다. 그렇게 E aí ele fala: olha, nós somos presbiterianos, a nossa tradição é que a gente ora baixinho, nós somos presbiterianos, ora baixo, ora baixinho. 저는 장로교 목사입니다. Eu sou pastor presbiteriano, sempre fui presbiteriano. 저는 펜타코스탈에 대해서 부정적으로 생각합니다. 부정적으로. 네. Sobre a igreja pentecostal, tem alguns pontos que eu considero que são negativos. 제가 장로교 신학에 대해서, 개혁주의 신학에 대해서 좋아하는 이유는 딱 하나입니다. Tem uma razão pela qual eu admiro a teologia reformada. 그것은 성경대로 믿기 때문입니다. 성경대로? 성경이 가르치는 것을 믿기 때문입니다. O que eu amo na teologia reformada é que ela procura ser muito fiel à Bíblia e fazer tudo com muita fidelidade e obediência ao que a Bíblia registra. 성경이 말씀하는 대로 믿고 말씀하는 대로 가르칩니다. A teologia reformada ensina que você tem de crer exatamente como está escrito e que você tem que viver exatamente como está escrito na palavra de Deus. 물론 오순절 계통에 있는 분들도 성경의 가르침을 그렇게 이해하면 열정적으로 따라옵니다. É claro que as pessoas do lado pentecostal, quando ouvem esse tipo de pregação, também seguem, porque é a palavra de Deus. 이 히브리서 5장 7절에 보면 예수님의 기도를 한마디로 요약하는 내용이 나옵니다. Em Hebreus 5:7 existe uma palavra que resume como foi a vida de oração de Jesus. 예수님은 이 땅에 사시는 동안 말로 다 할 수 없는 통곡의 기도를 하셨다고 히브리서 5장 7절에 소개하고 있습니다. E lá em Hebreus 5:7 a palavra de Deus está apresentando que Jesus, durante todo o tempo que ele viveu em carne entre nós, ele orou assim com forte clamor, com forte súplica. 통곡의 기도는 큰 소리로 눈물을 흘리면서 기도하는 것이죠. Essa oração que está sendo falada lá em Hebreus é uma oração que derrama lágrimas, que faz a pessoa clamar com toda a força da sua voz, de todo o seu coração. 조용히 기도하면서 눈물을 흘릴 수도 있지만 큰 소리로 외치면서 눈물을 흘렸던 것이죠. Você pode chorar diante de Deus orando em silêncio, e você pode chorar diante de Deus orando também com voz audível. 그리고 예수님이 십자가 위에서 했던 기도도 다 큰 소리로 외치는 기도였어요. E as orações que Jesus fez na cruz também são orações que ele fez em voz audível, com voz muito forte e com lágrimas. 그래서 복음서 기자들은 예수께서 큰 소리로 외쳐 가라사대, 즉 예수님이 큰 소리로 기도했다라고 얘기하는 것입니다. 십자가 위에서. E por isso, quando nós lemos os evangelhos dizem que Jesus clamou com fortes palavras e lágrimas da cruz. 일로이 일로이 사박다니. Eloi, Eloi, sabachthani. 작은 소리가 아니었습니다. 작은 소리가 아니었습니다. Jesus, quando falou essa palavra, falou com uma voz muito alta, muito forte, um clamor muito forte. 그것은 묵상 기도가 아니었습니다. Isso não era oração silenciosa. 온 힘을 다 쏟아서 하나님께 올려드리는 기도였습니다. Foi uma oração que Jesus fez ao Pai, colocando toda a força no clamor da sua voz, toda a força que ele tinha. 그리고 예수님이 마지막 숨을 거두기 전에 또 한 번 기도했습니다. E antes dele entregar o Espírito ao Pai, ele fez novamente uma oração na cruz. 마태복음과 마가복음은 예수님께서 큰 소리로 외치고, E nós sabemos disso porque tanto no Evangelho de Mateus quanto no Evangelho de Marcos está escrito que Jesus, após fazer um fortíssimo clamor,
ele entregou o seu espírito. 그런데 그 예수님이 큰 소리로 외친 것이 기도였다고 누가복음의 저자는 우리에게 소개해 주고 있습니다. Mas aí quando você vai para o Evangelho de Lucas, você vê que Lucas está explicando que esse clamor forte que Jesus fez na cruz final foi uma oração. 아버지여, 내 영혼을 아버지 손에 부탁하나이다. Ó Pai, a Ti eu entrego o meu espírito. Ó Pai! Jesus assim clamou fortemente. 모든 사람이 다 알아들 수 있는 기도였습니다. 모든 사람이 다 알아들을 수 있는 큰 기도였습니다. Era uma oração que todas as pessoas podiam ouvir, podiam entender, porque ele falou de maneira muito clara e muito alto, muito forte. 우리는 예수님을 본받는 자들이기 때문에 예수님이 큰 소리로 기도했으면 우리도 큰 소리로 기도할 수 있습니다. Como nós somos pessoas que vivem imitando Jesus e fazem tudo como Jesus fez, nós podemos também orar clamando com toda a força da nossa voz, como Jesus orou clamando. 그래서 큰 소리 외치고 싶을 때 외칠 수 있습니다. Por isso, quando você quiser orar com forte clamor e levantar toda a sua voz, você pode orar assim. 그런데 모든 사람이 조용히 기도하는데 크게 외쳐 기도하지 마세요. Mas você tem que ter consciência, porque se você estiver num ambiente que está todo mundo orando em silêncio, é melhor você orar em silêncio. 모든 사람이 외칠 때 같이 외치고 조용히 기도할 때 같이 조용히 기도하는 것도 하나의 예입니다. Faça uma leitura do seu ambiente. Se estiver tendo clamor, você pode fazer clamor junto também. Se tiver todo mundo quietinho, você ora quietinho também. 그러니까 나는 조용히 기도해도 잘할 수 있고 큰 소리로 기도해도 잘하는 사람, 그게 최고의 신자입니다. Esse é o melhor crente, né? Aquele que pode orar fervorosamente todo o seu coração em silêncio, num ambiente de quietude, e aquele que pode orar fervorosamente todo o seu coração, com toda a força da sua voz, com voz alta, no meio de um clamor também. 그런데 중요한 것은 조용히 기도하는 건 잘못된 기도라고 말하는 것, 이게 좋은 것 아닙니다. Mas o importante é você não dizer que quem ora em silêncio está orando errado. 정반대로 큰 소리로 기도하는 것 잘못된 기도라고 말하는 것 좋은 건 아닙니다. E também é muito ruim quando você que gosta de orar em silêncio fala que quem ora alto e clama com toda a força da sua voz está orando errado. Você não devia falar isso. 언제나 어떤 상황에서도 기도할 수 있는 사람 우리 하나님이 원합니다. Seja da maneira que for, seja como for, o que o nosso Deus Pai mais quer é que haja uma pessoa que ore. 오늘 이 시간에는 우리가 예수님의 운동에 대해서 계속 말씀하는 가운데 예수님이 어떤 분이신지에 대해서 사도행전을 중심으로 말씀하고자 원합니다. Hoje eu quero continuar falando na primeira mensagem um pouco mais sobre Jesus para vocês, e eu quero meditar com vocês o que o livro de Atos está falando sobre Jesus. 우리가 너무나 잘 알고 있듯이 사도행전에는 사도들의 설교가 많이 기록되어 있습니다. Nós sabemos que no livro de Atos há registro de muitos sermões dos apóstolos. 한 성경책에 사도들의 설교가 10번 이상 기록된 책은 유일하게 사도행전밖에 없습니다. E em apenas um livro da Bíblia, você encontrar o registro de mais de 10 sermões dos apóstolos, não é possível. Isso só acontece em Atos. 2장에 사도들의 설교가 나옵니다. No capítulo 2 aparece o sermão dos apóstolos. 그리고 3장에도 사도들의 설교가 나옵니다. No capítulo 3 aparece de novo o sermão dos apóstolos. 그리고 4장, 5장에도 사도들의 설교는 아니지만 설교를 반영하는 그런 중요한 내용들이 나옵니다. E no capítulo 5, 4 e 5 também aparecem reações a esses sermões dos apóstolos. 그리고 사도행전 7장에는 스데반의 연설이 나옵니다. E no 7 aparece a defesa de Estevão. 그리고 10장에 가서 보면 고넬료의 집에 가서 베드로가 설교한 내용이 기록되어 있습니다. E aí, chegando no capítulo 10 de Atos, você encontra Pedro chegando na casa de Cornélio e fazendo de novo um sermão. 그리고 13장에 가서 보면 사도 바울이, 물론 사도가 아닙니다만 바울이 비시디아 안디옥 회당에서 설교한 내용이 나옵니다. E quando você chega em Atos 13, você encontra sermão de Paulo na igreja de Antioquia da Síria. 그렇게 이렇게 큰 설교들과 작은 설교들이 사도행전 전체에 이렇게 다양하게 나옵니다. E assim você encontra em todo o livro de Atos
sermões maiores e menores dos apóstolos espalhados em todo o livro de Atos. 그래서 사도행전 22장에 가보면 유대인 무리들 앞에서 성전뜰에서 바울이 설교하는 내용이 나옵니다. 물론 자기 변호입니다만. No capítulo 22 você encontra, por exemplo, Paulo pregando em forma de defesa, apresentando a sua defesa perante os judeus. 그리고 26장에는 바울이 로마 고관 대작들 앞에서 자기를 변호하면서 한 연설이 나옵니다. E no capítulo 26, novamente você encontra o apóstolo Paulo pregando para rei de Roma, para Agripa. 이렇듯 사도행전에 이 설교와 관련된 내용이 엄청나게 많이 나오기 때문에 우리가 초대교회가 한 부흥운동을 이해하려면 그들이 예수님에 대해서 무슨 설교를 했는지 이해하는 것이 절대적으로 중요합니다. Por isso é muito importante você compreender o que é que os apóstolos pregaram em Atos e o que é que eles disseram durante os seus sermões sobre Jesus, para você compreender bem o avivamento de Atos. 그 내용 가운데 저는 가장 중요한 한두 가지 내용만 말씀을 드리고자 합니다. E no meio desses conteúdos eu vou trazer algumas coisas muito importantes para vocês que eles enfatizaram nas suas pregações sobre a pessoa de Jesus. 그 사도들의 설교가 어떤 것인지 가장 잘 보여준 대표적인 창문가 역할을 하는 그 설교가 사도행전 2장, 3장에 나옵니다. No capítulo 2 e 3 de Atos nós temos exemplo do que foi toda a pregação dos apóstolos em Atos. 그 설교야말로 오순절 날에 베드로와 사도들이 많은 무리들에게 했던 설교입니다. 2장에 나옵니다. Aparece no capítulo 2 esse sermão quando Pedro e os apóstolos pregaram para muitas e muitas pessoas. 그 설교의 결론 부분을 좀 잠깐 보겠습니다. Eu vou ver o final desse sermão. 2장 Capítulo Atos 2, 32절부터 36절입니다. do verso 32 ao 36. Podem ler Atos 2, do 32 ao 36. 예. Vamos lá? A este. Amém. 실제적으로 그 사도들의 설교는 지금 읽은 부분은 결론 부분입니다. Vocês leram o final, o encerramento do sermão dos apóstolos aí. 실제적으로 설교는 14절에서부터 시작합니다. O sermão de fato começa no versículo 14. 베드로와 열한 사도들이 큰 소리로 그들에게 외쳤던 내용이 여기 기록되어 있는 것입니다. O apóstolo Pedro, juntamente com os outros 11 apóstolos, eles pregaram a palavra de Deus fortemente e isso está registrado aqui. 먼저 베드로는 그들의 오해를 교정합니다. Primeiro ele corrige a compreensão errada que eles tinham. 너희들은 우리가 술 취해서 이게 엉뚱한 소리 한다 그랬는데 오전에 술 취하는 사람이 세상에 어디 있어라고 했습니다. E ele então diz assim: vocês estão pensando que a gente está pregando essas coisas porque a gente ficou bêbado, embriagado? Que isso? Aonde que vai existir logo quando começa o dia grupo tão grande de pessoas totalmente bêbado, embriagado? Ele os faz entender a situação. 브라질 사람들이 술 취하는지 모르겠는데 혹시 오전에 술 취하는 분들이 많이 있습니까 여기에? No Brasil tem muita gente que fica bêbado logo de manhã? Na brasileira 브라질에 있어요. 한국에는 거의 없는 것 같습니다. Na Coreia não tem tanta gente, quase não tem gente que fica bêbado logo de manhã. 그리고 나서 한 게 요엘서를 인용한 것입니다. E Pedro então faz uso da profecia de Joel. 그 요엘서의 인용의 핵심적인 내용은 무엇이냐면요. 하나님께서 약속하신 성령을 하나님 백성 모두에게 부어 주셨다는 것입니다. E depois que ele fez a introdução e resolveu a má compreensão deles, falando da profecia de Joel, ele mostra que a profecia de Joel, que o ponto central dela é que Deus daria do seu Santo Espírito
agora para todo o povo de Deus, todos os cristãos indistintamente. 바로 17절, 18절에 나오는데 하나님 백성을 세 그룹으로 나눠서 얘기하는 게 17절에 나오고요. Aparece aqui no verso 17 uma formação do povo de Deus em 3 grupos. 하나님 백성 가운데는 어린이가 있습니다. Falando desses grupos, ele fala de filhinhos, de pessoas 또 하나님 백성 가운데 novas. 청년들이 있습니다. Ele fala aqui também de jovens. 그리고 어른들 부모들이 있습니다. E ele fala aqui também no 17 das pessoas idosas. Ele junta os 3 grupos. 아이도 청년들도 어른들도 다 이제 성령 받게 됐다는 것이죠. E o que ele quis dizer é que tanto as crianças crentes, quanto os jovens crentes, quanto os adultos e idosos crentes iriam receber todos o Espírito Santo. 하나님께서 마침내 요엘 선지자를 통해서 예언한 대로 하나님 백성 모두에게 성령을 부어 주셨다는 것입니다. E é isso que é o ponto principal que Deus quis profetizar através do profeta Joel, que o Espírito Santo dele seria enviado a todos os cristãos, a todo o seu povo. 그리고 18절에는 사회적인 계급 남종과 여종을 얘기합니다. E no verso 18 ele faz uma diferenciação nova, que é entre servos e servas. 남자든지 여자든지 종의 역할을 하는 자들에게 예외 없이 성령 부어 주신다는 거죠. O que ele quis dizer aqui é que fossem mulheres ou fossem homens, todos aqueles que se tornassem servos do Senhor iriam receber o Espírito Santo. 그러면서 요엘서의 인용의 결론이 21절에 나옵니다. E a complementação dessa profecia de Joel aparece no verso 21. 주의 이름을 부르는 자는 구원을 얻으리로다. E que todo aquele que invocasse o nome do Senhor seria salvo. 이 말씀으로 결론을 내린 것입니다. E aí então ele completa o seu sermão com essa palavra. 이렇게 말씀한 다음에 유대인들이 예수님을 배척하고 마침내 예수님을 십자가에 죽였다고 얘기했습니다. E ele, depois de completar essa profecia, de repetir a profecia de Joel, ele mostra que os judeus se rebelaram contra Jesus e o pregaram na cruz. 그런데 놀랍게도 하나님께서는 그들이 죽인 예수님을 죽은 자 가운데서 살려내셨다고 한 겁니다. Mas ele mostra que de maneira incrível, aquele Jesus de Nazaré que eles tinham matado, Deus veio e ressuscitou. 그래서 23절, 24절 같이 읽어보겠습니다. 23절, 24절. 예, 24. Por isso eu quero que nós leiamos juntos agora apenas os versículos 23 e 24. Vamos ler todos juntos, somente os versos 23 e 24. Sendo este fosse ele retido por ela. Amém. 예수님이 십자가에 달려 죽은 것은 유대인들이 다 알고 있는 내용입니다. Os judeus sabem muito bem que Jesus foi crucificado na cruz e morreu na cruz. 그것은 하나님께서 메시아의 고난에 대해서 예언한 것이 성취된 것이지만 Na verdade, isso é a realização de uma profecia dada por Deus de acordo com a soberania de Deus. 예수님을 십자가에 못 박아 그들이 죽인 것은 잘못한 것입니다. Mas eles falharam, eles também erraram na maneira como crucificaram Jesus. 그렇게 사람들이 예수님을 죽였지만 하나님께서는 예수님을 살렸다고 베드로가 선포한 것입니다. E Pedro então está pregando isso. Apesar que vocês o crucificaram na cruz daquela maneira, Deus o ressuscitou dos mortos. 그러는 가운데 예수 그리스도의 부활을 증명하기 위해서 베드로는 시편 16편을 인용했습니다. E aí então, para confirmar a ressurreição de Jesus dos mortos, Pedro faz uso dos salmos. 시편 16편. 그래서 바로 27절만 보면 됩니다. Uso do Salmo 16. 26절에 그 내용의 일부가 나옵니다. E ele usa aqui a partir do verso 25, 26, o Salmo 16. 아니 27절만. Só o verso 27. Vamos ler? Podem ler? Atos 2, 27. 자,
자, 실제적으로 25, 26, 27, 28절이 시편 16편의 내용을 인용한 것입니다. De fato, desde o verso 25 até o 28, ele está fazendo uso do Salmo 16. 그런데 이 시편을 기록한 자는 다윗입니다. Quem escreveu esse salmo foi Davi. 그런데 놀라운 사실은 이 시편은 다윗에게 적용이 안 된다는 것입니다. Mas esse salmo não se aplica a Davi. 육신이 썩지 않게 한 거룩한 자는 다윗이 아니라는 것입니다. Esse que tem o corpo, que vence a corrupção e ressuscita, não é Davi. 그 이유는 다윗은 죽어서 그 무덤이 예루살렘에 있기 때문입니다. E a razão é porque Davi naturalmente morreu e permaneceu sepultado na sua sepultura lá em Jerusalém. 그러면 그 육신이 썩지 않도록 하나님께서 보호하신 거룩한 자는 누구냐는 거지요. E quem é esse, né, sobre quem o texto bíblico fala que o Deus não permitiria que o seu corpo ou que ele visse a corrupção? 시편 16편을 기록한 다윗은 그분이 누구인지에 대해서 예언했다고 베드로가 설교했습니다. Pedro está mostrando aqui para os judeus que Davi profetizou quem seria esse. 자, 우리 29절 30절 한번 읽어보겠습니다. 29절 30절 31절입니다. Vamos ler agora juntos os versos 29, 30 e 31 de Atos 2. 29, 30 e 31. Podem ler. 방금 읽은 말씀은 시편 16편을 사도 베드로가 주행한 것입니다. O que vocês acabaram de ler aqui foi o que Pedro fez, no sentido de fazer uso direto do Salmo 16. 다윗은 죽어서 무덤이 예루살렘에 있기 때문에 하나님께서 육신이 썩지 않게 한 거룩한 자는 다윗일 수 없다는 거죠. Como Davi morreu, foi sepultado aqui em Jerusalém, e o corpo dele permanece lá na sepultura, ele não é esse que não viu a corrupção. 그런데 놀랍게도 다윗은 선지자로서 시편 16편을 썼는데 그때 시편 16편을 쓸 때 그의 자손 중에 하나가 죽은 자 가운데서 살아날 것을 예언했다는 것입니다. Mas o que é mais importante aqui que Pedro está querendo dizer é que Davi profetizou, ele não estava falando dele, ele estava profetizando que um filho dele, da descendência dele, não veria corrupção e ressuscitaria. 그래서 그가 선지자로 예언한 내용이 31절입니다. E esse conteúdo que aparece aqui no verso 31 é o conteúdo que Davi falou como profeta, profetizando. 자, 그런데 이 말씀을 이해하려면 좀 약간 생각이 필요합니다. Você precisa pensar bem para poder entender essa palavra. 그 30절 말씀에 보면 그의 후손 중에 한 사람이 그의 보좌에 앉게 하리라는 말씀이 나옵니다. Olhe bem aí no verso 30, presta atenção no verso 30, está dizendo que, sendo pois profeta e sabendo que Deus lhe havia jurado que um dos seus descendentes se assentaria no seu trono, 이 말씀은 굉장히 유명한 내용이고 모두가 다 알고 있는 내용입니다. É uma palavra muito comum e muito conhecida. 다 아시죠? Vocês se lembram todos dessa palavra, não se lembram? Todos se lembram disso, não é? Todos sabem disso, não é? 설사 우리가 모른다고 할지라도 예루살렘 다윗 왕의 통치를 받던 모든 백성들이 다 알고 있는 내용입니다. Se pensar sobre Davi, o fato de que ele sentou no trono de Jerusalém e governou o povo de Israel, todo mundo conhece muito bem. 선지자가 아니라도 알 수 있는 내용이 다윗의 후손 중에 하나가 왕 위에 앉는다는 것은 모두가 다 알고 있는 내용이죠. E mesmo que em Israel a pessoa não fosse, por exemplo, no Velho Testamento, um profeta, um sacerdote, todo mundo sabia muito bem, todo judeu sabe muito bem que um descendente de Davi iria se assentar no trono. 하나님께서 다윗과 맺은 언약에 근거해서 다윗뿐만 아니라 왕조의 모든 사람들, 하나님의 모든 백성이 이 사실을 다 알고 있습니다.
Não só os judeus, mas todo o povo de Deus na terra sabe muito bem disso. 그러니까 그가 선지자이기 때문에 그의 후손이 그의 보좌에 앉아 왕 노릇한다는 것을 알게 된 것은 아니라는 거죠. 다시 말씀보다. 그가 선지자이기 때문에 그의 후손 중에 하나가 그의 왕이 앉는다는 것을 알게 된 것은 아니라는 겁니다. E por isso Davi soube disso, não simplesmente porque era rei ou profeta, mas porque era um fato conhecido. 왜냐하면 그 내용은 선지자가 아니라도 모든 백성이 평범하게 다 아는 내용이기 때문에 그렇습니다. Esse fato é uma coisa muito comum, muito conhecida de todos, que o descendente de Davi se assentaria no trono e governaria. 자, 그런데 어떤 문제가 생겼습니까? Mas aí respondam para mim, depois disso, qual o problema que surgiu? 다윗 왕조가 망했습니다. O reinado de Davi acabou-se. 유다 왕조가 바벨론에 의해서 망하고 더 이상 다윗의 보좌에 왕으로 앉은 자가 없었습니다. O reinado de Davi foi destruído pela Babilônia e não houve mais quem se sentou no trono dele, da descendência dele. 그들이 바벨론에서 돌아온 다음에도 다윗의 보좌에 앉아서 왕으로 다스린 왕이 없었습니다. E depois que eles voltaram da escravidão da Babilônia, também não teve nenhum rei descendente de Davi que sentou naquele trono. 그래서 유대인들은 계속해서 하나님의 약속한 대로 다윗의 보좌에 앉아서 왕으로 통치할 자가 오기를 기다렸습니다. E por isso os judeus esperaram continuamente que um descendente de Davi surgisse e pudesse sentar no trono de rei deles. 바벨론에서 돌아온 다음 500여 년이 지나서 비로소 다윗의 마지막 후손 예수 그리스도가 온 겁니다. E aí então, depois que eles voltam, 500 anos depois que eles voltam do cativeiro babilônico, surge um rei que se assenta no trono de Davi, e esse rei se chama Jesus. 그래서 예수님의 탄생은 다윗의 후손으로서의 탄생임을 가르쳐 주려고 다윗의 동네에서 유다 지파의 메시아 예수 그리스도가 탄생한 겁니다. E aí então, por isso vem Jesus e nasce, né, na região de Judá, em Belém da Judéia, nasce como rei, em sequência Davi. 마리아도 유다 지파의 여자이고 요셉도 유다 지파의 남자입니다. Nós sabemos que Maria pertencia à tribo de Judá e José também pertenceu à tribo de Judá. 가브리엘이 처녀 마리아에게 나타나 가지고 처녀가 아기를 낳을 걸 약속하면서 위대한 말씀한 내용 누가복음에 나옵니다. E o anjo Gabriel fala uma coisa tremenda para Maria, e isso está registrado no Evangelho de Lucas. 우리 1장에 잠깐 보시겠습니다. 굉장히 중요한 구절이기 Tem 때문에 uma palavra 그런데요. muito importante aqui em Lucas capítulo 1, que o anjo disse para Maria. Abra comigo a sua 천사 Bíblia. 가브리엘이 마리아한테도 한 말입니다. É uma palavra que o anjo Gabriel disse a Maria, muito importante, em Lucas capítulo 1. Abra comigo para você ver. 31절에서 33절입니다. 31절에서 Leiam, por favor, 33절. Lucas capítulo 1. 1장입니다. 1장. Lucas capítulo 1, do verso 31, 33절. até o 33. Por favor, leiam Lucas 1, do verso 31 até o 33. Podem ler. É uma palavra muito importante sobre Jesus. 예, 얼마나 놀라운 약속입니까? Você pode imaginar quão tremenda é essa promessa sobre Jesus? 태어날 지극히 높은 분, 거룩하신 분에게 조상 다윗의 왕위를 줄 것이라고 말씀하고 있습니다. 32절. O anjo Gabriel está dizendo claramente que este que vai nascer será grande e será chamado Filho do Altíssimo. E Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. 그 결과 그는 야곱의 집에서 왕으로 영원히 다스릴 것이라고 했습니다. E aí no complemento ele diz que ele reinaria para sempre sobre a casa de Jacó, simbolizando o povo de Deus, e o seu reinado não teria fim. 그런데 예수님이 오셔서 사역을 하셨지만 예수님이 예루살렘에서 다윗의 보좌에 앉아서 왕으로 즉위하셨습니까?
Mas o que é que vocês me dizem? Jesus veio à terra e durante o seu ministério, ele se sentou no trono de Davi em Jerusalém e reinou sobre o povo judeu? Ele fez isso? O que é que vocês me dizem? 안 그랬다고. 예, 왕으로 다스리지 않았습니다. Isso, exatamente. Jesus não se sentou no trono de Davi em Jerusalém como rei dos judeus. 예수님이 낙이 타고 예루살렘 성에 입성할 때 호산나 찬양하리로사 주의 이름으로 오는 분이여 복이 있도다라고 했습니다. Há uma passagem que quando Jesus entra em Jerusalém no jumentinho, né, o que eles clamam para Jesus? Hosana, o que mais? 그런데 놀랍 Hosana, 주의 이름으로 온 사람은. 오면 복이 있도다 찬양하리로다. 예. 그런데 그때 사람들이 예수님에게 호산나 호산나라고 외칠 때는 그들은 예수님이 낙이 타고 입성해서 예루살렘에서 왕이 될 걸 기대했어요. 기대? 예, 기다렸습니다. Quando naquele momento o povo ali clamou Hosana, Hosana, quando da entrada de Jesus em Jerusalém, a esperança deles é que ele se sentasse no trono de Davi como rei. 그런데 낙이 타고 입성하신 예수님은 그런 생각하지 않았습니다. Mas o Jesus que estava montado no jumentinho e entrava em Jerusalém não estava pensando sobre isso. 예수님께서는 백성들 가운데 아무도 모르게, 심지어 제자들 가운데 아무도 모르게 은밀한 의미에서 왕이 되기를 원했습니다. Jesus queria se tornar rei, mas ele queria se tornar rei num sentido que nenhum deles imaginava. Só ele, Jesus, sabia. Era uma coisa que só estava na mente dele, no coração dele, dessa maneira que ele seria rei. 그는 예루살렘에 있는 로마 정권과 더러운 종교 지도자들을 몰아내고 왕이 되는 것을 택한 것이 아니고 ele não seria rei para destituir as autoridades romanas e destituir as autoridades judaicas e se pôr no lugar deles sobre todos. 그는 겸손한 왕이기 때문에 십자가에 달려 죽는 것을 왕이 되는 것으로 생각했습니다. Jesus pensou que ele seria rei de maneira humilde, se humilhando até morrer a sua morte de cruz. Assim que ele pensou que se tornaria rei. 다시 한번 말씀드립니다. 예수님은 십자가에 달려 죽는 것을 왕권 행사를 시작하는 것으로 이해하셨습니다. Jesus entendeu que o começo do reinado dele se daria exatamente quando ele fosse crucificado e morresse ali naquela 그러니까 cruz. 예수님에게는 십자가에 죽는 것이 그가 왕이 되는 절대적으로 필요한 과정이었습니다. E ele entendia que para ele se tornar rei do povo de Deus, ele tinha de qualquer maneira que ir até a cruz e morrer naquela cruz. 그러나 유대인들과 심지어 예수님의 제자들은 예수님이 십자가에 달렸기 때문에 왕이 될 수 없었다고 좌절했습니다. E então os judeus, os discípulos, ficaram muito frustrados, porque para eles, se Jesus morresse na cruz daquele jeito, exatamente ele não poderia se tornar rei. Então isso para os discípulos foi uma frustração. 그런 이유 때문에 예수님의 제자들이 가장 슬퍼했던 것이 무엇인지 압니까? Você sabe, em meio a toda essa situação, qual foi a principal razão que levou os discípulos a ficarem tristes? 물론 frustrados? 예수님이 십자가에 달렸기 때문에 슬퍼했습니다. Claro que eles ficaram tristes porque ele foi morto na cruz e daquela maneira tão cruel. 그러나 이미 예수님은 십자가에 죽으셨기 때문에 이 사실 바꿀 수는 없었습니다. Mas como Jesus de fato morreu na cruz, ficou uma situação que eles não tinham como mudar. 그래서 그것보다 십자가보다 예수님의 제자들을 슬프게 했던 게 예수님의 무덤이 빈 사실 때문에 더 슬퍼했습니다. E eles ficaram mais tristes depois de ver que o túmulo de Jesus estava vazio. 빈 무덤 보고 슬퍼했다. 예, 죽을 때보다 더 슬퍼했습니다. Mais do que quando eles viram Jesus sendo morto na cruz, quando eles viram o túmulo vazio, eles se entristeceram. 사실 그렇지 않습니까? 우리 사랑하는 가족이 죽었다고 생각해 봅시다. Eu creio que dá para nós entendermos bem isso, né? Imagine que um ente querido seu morreu. 죽었다는 소식을 듣는 순간 굉장히 슬픕니다. Você vai ficar muito triste a hora que você souber que um ente querido seu faleceu. 근데 그 가족이 죽어서 옆에 있는 것이 아니라 비행기 사고 나서 시신을 찾을 수 없다 그러면 얼마나 더 슬픕니까? Mas imagine você que o corpo desse ente querido seu não está em algum lugar para fazer a cerimônia fúnebre e ser enterrado.
ele foi perdido num acidente de avião ou coisa assim, e além dele ter morrido, você não tem nem como achar o corpo dele. Imagine isso. 사실 예수님의 빈 무덤이 그런 의미가 있었던 겁니다. 그들에게. Para os discípulos, o túmulo vazio de Jesus tinha esse significado. 그러니까 그들이 예수님의 십자가를 실패로 보니까 예수님의 빈 무덤을 부활의 증거로 볼 수 없었던 거죠. E como eles viram a morte de Jesus na cruz como um fracasso, eles não podiam entender também o túmulo vazio. 그렇게 다 예수님의 십자가 죽음을 실패로 보고 있을 때에 E 사실 quando eles estavam todos vendo a morte de Jesus na cruz como um grande fracasso, 베드로나 사도들이 오순절 성령의 강림의 역사를 통해서 예수님이 어떤 분이 되셨는지를 설교한 것입니다. e em meio a essa situação de frustração total no coração deles, depois que eles recebem o Espírito Santo no Pentecoste em Atos 2 e entendem completamente a verdade de tudo aquilo que aconteceu, eles se transformam e começam a pregar do jeito que ele está pregando aqui. 우리는 복음서의 기록을 통해서 예수님이 다윗의 마지막 자손이라는 것을 너무나 잘 압니다. Nós sabemos através dos evangelhos que Jesus é o último descendente de Davi. 그가 다윗의 왕위에 앉아서 영원히 통치하기 위해서 왔다는 사실도 압니다. E nós sabemos que ele veio por último para se sentar no trono de Davi e reinar para sempre. 그러나 그는 지상의 예루살렘에 문자 그대로 다윗의 보좌에 앉아서 왕으로 다스리지 않았습니다. Mas nós sabemos muito bem que esse mesmo Cristo que veio para se sentar no trono de Davi e reinar, não reinou em Jerusalém, ele não reinou sobre o povo judeu. 그 대신 예수님은 하나님의 계획과 뜻에 따라 십자가에 달리셨습니다. Mas nós sabemos que Jesus, de acordo com o plano de Deus, ele veio e morreu na cruz, foi crucificado. 그 예수님이 십자가에 달려 죽은 것은 다윗의 마지막 자손이 십자가에 달려 죽은 것입니다. Por isso, quando Jesus morre na cruz e é crucificado, a Bíblia mostra claramente que foi o último da descendência de Davi que morreu na cruz daquela maneira, crucificado. 무슨 뜻입니까? Qual é o significado disso? 다윗의 마지막 자손이 죽었다면 다윗에게 한 그의 후손 중에 하나가 왕위에 앉아서 왕으로 다스린다는 약속은 어떻게 됩니까? Quando a gente fala que o último descendente de Davi morreu na cruz, qual o significado disso? 성취가 됩니까? 안 됩니까? Lembrando daquela promessa que um descendente de Davi se assentaria no trono e reinaria para sempre. Qual o significado da morte na cruz? 예, 하나님이 다윗과 이스라엘 백성이 약속한 이 엄청난 약속은 어떻게 됩니까? E como fica então aquela promessa tremenda, incrível, que nossas palavras não podem explicar de Deus para o povo judeu, de que o último descendente de Davi se assentaria no trono e reinaria para sempre? Como fica essa promessa? 다윗은 그의 마지막 후손이 십자가에 못 박혀 죽임을 당할 것을 몰랐습니다. Davi não sabia que o seu último descendente seria morto e crucificado no madeiro. 그런데 놀라운 사실은 그가 선지자로 안 것이 있는데 그의 마지막 후손이 죽는다고 할지라도 하나님께서 그를 죽은 상태로 내버려 두지 않고 다시 살릴 것을 믿었다는 것입니다. Mas Davi, mesmo não compreendendo bem, ele como profeta profetizou isso, a morte do seu último descendente na cruz e a sua ressurreição. 그래서 그 내용을 시편 16편에서 예언했다는 것입니다. Por isso é que Davi no Salmo 16, ele profetiza isso de maneira tão clara. 만일 그의 마지막 자손이 죽었다면 하나님의 약속을 성취하기 위해서 할 건 딱 하나밖에 안 남았죠. Se o último descendente de Davi morresse, como ficaria o cumprimento da promessa? 그게 뭡니까? Como ficaria? 마지막 자손이 죽었으면 어떻게 됐을 거냐? 그러니까 그 다음에 하나님이 해야 될 게 뭡니까? 하나님이 해야 될 게 뭡니까? Depois da morte do último descendente, se assim acontecesse e ele simplesmente morresse, o que é que Deus teria que fazer? 다윗과 맺은 약속을 지키기 위해서는 다윗의 마지막 자손을 죽은 자가 살리는 것이죠. Claro que Deus teria que, para cumprir o que ele prometeu através de Davi, ele teria que ressuscitar esse último descendente. 하나님께서 바로 그렇게 하셨다는 것입니다. E o que ele está dizendo aqui na pregação é que Deus fez exatamente isso que ele já tinha prometido. 32절 33절 보십시다. Olha lá
Sadoendian Iljan. 여봐 2장. Olha lá em 아까 보던 Atos 내용. 2, vá de novo lá para Atos 2 e leia, por favor. Iljan Samshipiljer. 32절 33절 보시죠. Leia de novo só os versos 32 e 33 de Atos 2, por favor. Tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vedes e ouvis. 예, 여기 보십시오. 31절에 그리스도의 부활을 다윗이 예언했다고 그랬습니다. No verso 31 está dizendo que Davi profetizou a ressurreição de Cristo. 부활이 있기 위해서는 그리스도의 죽음이 있어야 되죠. E para que Jesus pudesse ressuscitar, tinha que ter sua morte. 그런데 살아나신 예수님이 어떻게 되었습니까? Mas o que aconteceu com esse Jesus que ressuscitou? 하늘로 올라가셔서 예수님이 하나님 보좌 우편에서 왕이 되신 것입니다. Ele subiu aos céus, assentou-se à direita de Deus e lá ele assentou-se com autoridade. 오순절 성령 강림의 역사는 성령님이 스스로 알아서 온 게 아닙니다. A descida do Espírito Santo em Atos 2 no Pentecoste não foi uma coisa feita pelo Espírito Santo pessoalmente, propriamente. Por ele 오순절에 sozinho. 성령이 오신 것을 성령님이 알아서 한 것으로 생각하면 이건 잘못하는 것입니다. Se você pensa que o Espírito Santo desceu por conta própria dele em Atos 2 no Pentecoste, você não está entendendo a Bíblia corretamente. 오순절 성령 강림의 역사는 승천하셔서 하나님의 보좌 우편에 앉으신 왕으로 자정하신 예수님이 행한 첫 번째 통치입니다. A descida do Espírito Santo em Atos 2 é o primeiro ato que Jesus realizou depois que ele subiu, assentou-se à direita do Pai, no trono do Pai, e enviou o Espírito Santo. É o primeiro ato de Jesus como rei, como Senhor, como rei. 이것은 굉장히 중요한 메시지입니다. É uma coisa muito importante, uma mensagem muito importante. 이거는 예수님의 제자들에게도 중요했고요. Isso foi extremamente importante para os discípulos. 예수님을 십자가에 잡아 죽인 예루살렘 사람들과 지도자들에게도 엄청나게 중요한 것입니다. E foi extremamente importante para toda a igreja primitiva. 바로 이것이야말로 그들로 하여금 예수님의 십자가 사건을 바르게 보게 만드는 것입니다. E foi através disso que eles passaram a entender de maneira absolutamente certa, correta, o acontecimento da morte na cruz. 왜 그렇습니까? Por que tudo isso aconteceu? Por que tudo isso foi preciso? 예수님이 십자가에 달려 죽으시지 않았다면 부활이 없을 것입니다. Claro, porque começando pela morte de Jesus na cruz, se não acontecesse a morte dele na cruz, também não aconteceria a ressurreição. 예수님이 부활하지 않으셨다면 하늘로 올라가는 일이 없었을 것입니다. Depois, se não acontecesse a ressurreição, ele também não subiria ao Pai. 예수님이 하늘로 올라가는 일이 없었다면 하나님 보좌 우편에 왕이 되는 일도 없었을 것입니다. Se ele não subisse depois de ressuscitado até o Pai e lá se sentasse à direita do Pai, ele não poderia ser rei, ele não poderia ser governador sobre a terra, sobre o universo. 예수님이 하나님 보좌 우편에서 왕으로 통치하기 시작하지 않았으면 성령을 보내주시는 일도 없었을 것입니다. E se Jesus não iniciasse o seu reinado sobre a terra e os céus, a partir do momento que ele assentou-se à direita do Pai, no trono do Pai, ele não enviaria o Espírito Santo. 지금 현재 120문도들이 오순절날에 성령을 받아서 하나님을 영화롭게 하고 엄청난 말을 하고 있지만 이 사건 뒤에는 저 위에 왕으로 자성하신 예수님이 계십니다. Claro que agora os 120 discípulos recebem o Espírito Santo e começam a pregar o Evangelho e a falar de Deus com muito poder e fazer sinais e maravilhas, e acontece aquelas coisas tremendas que a gente já sabe, a gente vê em Atos, mas nós não podemos esquecer que por trás daquilo, de tudo aquilo que estava acontecendo, estava Jesus, que tinha acabado de sentar à direita do Pai, reinando nos céus. 그는 왕이 되기 위해서 왕으로 자정하기 위해서 하늘로 가셔야 됐어요. Vocês entenderam? Jesus tinha que ressuscitar e subir aos céus e assentar à direita do Pai para que ele pudesse ser rei, para que ele pudesse sentar no trono como rei. 하늘로 가기 위해서는 무덤에서 나오셔야 됐습니다.
E aí então, para que ele pudesse subir aos céus, claro, ele saiu da sepultura, ele ressuscitou-se da sepultura. 자, 무덤에서 나오기 위해서는 십자가에 달려서 무덤에 들어가셔야 됐습니다. E para que ele pudesse sair da sepultura, ressuscitar e subir aos céus, ele tinha que morrer antes na cruz para poder entrar na sepultura. 자, 그러니까 모든 사람들에게 가장 절망적인 사건, 가장 큰 실패라고 생각됐던 십자가가 위대한 사건이었던 것입니다. E por isso então, aquele evento que para todos da igreja primitiva, para todos os discípulos de Jesus, tinha sido o maior fracasso da vida dele, a maior vergonha dele, que era morrer cruelmente naquela cruz, se tornou o evento mais importante, mais necessário para todos eles. 자, 이거를 좀 여러분들이 좀 이해할 수 있도록 제가 쉬운 예를 들어드리겠습니다. Eu vou dar um exemplo fácil para que você compreenda isso melhor ainda. 최근에 브라질에 대통령 선거했죠. Vocês fizeram uma eleição para presidente aqui no Brasil há pouco tempo atrás, não? 자, 대통령 선거에서 가장 중요한 게 뭡니까? O que é mais importante numa eleição para presidente? 가장 많이 표를 얻는 거겠죠. O que é mais importante? 아니 표를 얻는 게 아니라 대통령이 취임하는 거. 아니, 대통령 표를 얻어서 당선이 안 되는데 어떻게 취임을 해요? Como que um presidente pode tomar posse se ele não ganhar a eleição primeiro, não tiver os votos? 아니, 당선도 안 됐는데 취임한 대통령 본 적 있어요? Você já viu um presidente que se candidatou e já toma posse? Não dá água isso. 아니 뭐 당선도 안 됐는데 대통령 취임할 수 있는 아리바오 목사님도 저 브라질 대통령 될 수 있다고 봐요. Se isso pudesse acontecer, só se candidatar e depois já tomar posse como presidente, até o Arival conseguiria ser presidente. 뭐 아리바오 목사님 안에는 모든 여러분이 다 될 수 있어요. E não é só o Arival, qualquer um de vocês poderia ser presidente do Brasil. 먼저 대통령 선거를 통해서 당선되면 신분이 변합니다. Se o presidente, a pessoa que vai ser presidente, passa por uma eleição, por uma votação e ganha, muda a identidade dele. 그래서 그때부터는 당선자라고 합니다. 당선자, President Elect. E por isso, a partir daquele dia que ele ganha a eleição nos votos, ele é chamado de presidente eleito. 그때부터 대통령에 준하는 경호가 시작이 됩니다. 대통령에 준하는 경호가 시작됩니다. 경호. E por causa disso, a partir daquele dia, ele começa a ter o grupo de seguranças muito grande andando ao seu redor. 그렇다고 대통령으로 당선됐다고 당선된 그 다음 날부터 대통령 행세는 할 수 없습니다. Mas mesmo que ele já tenha sido eleito, seja presidente eleito, e esteja com todo aquele corpo de pessoas o protegendo por todo lugar, ele não pode ainda agir como presidente. 바로 그러기 위해서는 대통령으로 취임을 해야 됩니다. Para poder agir como presidente e assinar lá, né, na caneta como presidente, ele tem que tomar posse como presidente. 그리고 이제 취임식을 성대하게 거행하고 이제 대통령이 된 다음에 첫 번째 대통령으로 행하는 통치행위가 무엇인지 모든 언론이 대서특필을 하고 뉴스로 내보냅니다. E aí então, depois que todo o país faz aquela grandiosa cerimônia para celebrar a posse do presidente, para que ele tome posse, assim que ele toma posse, quando ele assina o primeiro decreto dele, ou a primeira decisão dele, toda a mídia fala daquilo e mostra, né, o presidente, como seu primeiro ato como presidente, promulgou tal lei ou decidiu tal coisa. 이러한 모든 내용들이 예수님의 십자가의 죽음과 부활과 하나님 보좌 우편의 왕이 되는 것과 무슨 관계가 있습니까? Mas eu quero que vocês me respondam agora, que relação tem tudo isso com a morte de Cristo na cruz, a ressurreição de Cristo depois e a ascensão dele e o assentar-se no trono à direita do Pai? Que relação tem? 자, 선거는 했는데 당선이 안 되면 아무 선거가 의미가 없죠. 선거는 했는데 당선 안 되면 foi feita a eleição, mas se não ganhar a eleição não adianta nada. 이 선거에 해당되는 것이 예수님의 십자가의 죽음입니다.
o que se relaciona à eleição em si, à votação em si, é a cruz de Cristo. 대통령 천상왕이 되느냐 안 되느냐 결정적인 것이 예수님의 십자가 죽음이죠. Né? 예수님의 십자가 죽음이 대통령 선거와 같은 거예요. A morte de Cristo na cruz é a mesma coisa que a eleição para presidente. 그 선거의 결과가 바로 예수님의 부활입니다. E aí, como resultado dessa eleição, vem a ressurreição. 예수님의 부활이야말로 하나님께서 너의 십자가 죽음을 받고 내가 너를 마침내 천상왕으로 세웠다라는 하나님의 선포입니다. E aí então ali através daquela ressurreição Deus proclama que ele venceu a eleição. 예수님이 천상왕으로 이제 세움 받았으니 이제 어디로 가셔야 됩니까? E então como ele foi estabelecido por Deus agora como rei, para onde ele foi? 왕으로 취임하셔야죠. Ele tem que tomar posse como rei. 그게 예수님의 승천입니다. A posse dele como rei é exatamente a ascensão dele para os céus e o assentar-se dele à direita do Pai. 승천은 그로 끝나는 것이 아니라 왕으로 취임하기 위해서 가신 것입니다. Quando Jesus sobe depois da ressurreição aos céus e assenta à direita do Pai, é como um presidente que tomou posse, entendeu? Ele toma posse como rei. 이제 왕으로 취임하셨으니 왕으로 취임하셔서 예수님이 한 첫 번째 행위가 뭡니까? E aí então, depois que Jesus toma posse como rei, como presidente que toma posse, como seu primeiro ato de rei, o que é que Jesus fez? 33절 다시 한번 보십시다. Leia de novo o verso 33, Atos 2:33. Leia de novo. Todo mundo, vamos lá, Atos 2:33, 1, 2, 3. 아멘. Amém. 이 내용의 의미를 아시겠습니까? Preste atenção na profundidade desse conteúdo. 지금 브라질 모든 사람들의 같으면 여러분이 뽑아서 대통령으로 취임한 대통령이 브라질을 위해서 어떻게 할까를 지금 기대하고 있습니다. Os brasileiros estão todos agora, vocês devem estar todos agora na expectativa do que vai dar, do que vai ser desse presidente que vocês acabaram de eleger. 그런데 이상한 게 무슨 일인지 아십니까? Mas você sabe o que é muito estranho? 너무나 많은 사람들이 하나님의 보좌 우편에서 예수님이 무엇을 하는지 관심이 없어요. É muito estranho que o povo de Deus, a igreja, não se preocupa do que quer dizer Jesus à direita do Pai, sentar à direita do Pai, não se preocupa do que ele vai fazer, não é? Uma vez que agora ele tomou posse como rei à direita do Pai. 목사님들도 관심이 없고 성도들도 관심이 없어요. Nem os pastores têm interesse nisso, de saber o que Jesus vai fazer agora que ele tomou posse como rei à direita do Pai. Nem pastor tem interesse nisso. 각 나라 모든 사람들은 새로운 대통령이 들어오면 모든 관심을 거기에 기울입니다. 아, 나라가 잘 되겠구나. Como cidadãos do país, a gente fica preocupado, né? O presidente tomou posse, agora ele foi eleito, tomou posse, agora ele é presidente. O que vai ser? Como que vai ser? Será que vai ser bom? Será que não vai? Pensando no país, como cidadãos do país e no presidente, a gente fica preocupado com isso, pensa nisso. 예수님은 십자가 죽으심의 결과로 하나님의 다윗에게 하신 약속을 성취해요. 위대한 왕, 영원한 왕, 하늘의 왕이 됐는데 그 예수님에게 관심이 없어요. Deus fez com que Jesus Cristo morresse na cruz, ressuscitasse e fosse entronizado à sua direita no céu, sobre os céus e a terra, como rei sobre tudo e sobre todos, para reinar sobre tudo e sobre todos, e sobre isso a gente não tem interesse. 어떤 어린애가 아빠한테 물어요. Uma criança perguntou para o seu pai: 아빠, 왜 예수님이 땅에 안 계시고 하늘로 가셨어요? Ô pai, por que Jesus não ficou aqui na terra e foi lá para o céu? 아, 예수님이 땅에 계시면 좋았을 거 왜 하늘로 가서 우리가 예수님 볼 수가 없고 만질 수가 없어요? Puxa pai, se depois que ele ressuscitasse ele ficasse aqui na terra com a gente, seria tão bom. Por que ele foi embora lá para o céu? 아빠가 아무 생각 없이 이렇게 대답합니다. E aí o pai da criança responde para ela assim, sem pensar em nada. 야, 예수님이 이 땅에 오셔서 너무나 오랫동안 살다 보니까 아버지가 보고 싶어서 가신 거야. Ah, meu filhinho, fica tranquilo, Jesus viveu muito tempo aqui na terra e durante o tempo que ele viveu aqui, ele sofreu muito também e ele estava morrendo de saudade do pai e por isso ele foi lá para cima. 너도 할머니나 할아버지 집에 가서 오래 있다가 아빠 못 보면 보고 싶잖아. 그래서 오잖아. 그렇게 예수님이 가신 거야. Você também não vem aqui porque você quer ver a vovó, o vovô, tem saudade deles e você não vem aqui para ver a vovó, o vovô.
E Jesus também queria ver o pai dele. Ele estava com saudade e foi para lá. 어떤 아빠는 이렇게 대답해요. Um outro pai fala assim: 야, 예수님이 이 땅에서 얼마나 고생했는 줄 알아? puxa, você pode imaginar o quanto Jesus sofreu quando ele estava aqui na terra? 저주받았잖아. 예수님이 저주받았잖아. Ele foi amaldiçoado, 조롱당했잖아. ele foi zombado, 십자가에서 말로도 할 수 없는 고통 다 당했잖아. ele morreu na cruz uma morte tão dolorosa que não tem palavra que possa descrever. 그러니 예수님한테 뭐가 필요하니? Por isso, meu filho, o que precisaria para Jesus? 하나님에 가셔서 하나님 편에서 쉬는 게 필요하잖아. Ele precisaria ir para até o Deus o Pai, sentar lá do lado dele, confortavelmente, e descansar um pouco desse sofrimento que ele teve aqui na terra. 이렇게 이 아버지가 자식에게 얘기하는 것처럼 생각하는 성도들이 너무나 많아요. Eu não sei como você está ouvindo, mas tem muita gente que pensa sobre Jesus exatamente assim dentro da igreja, igual esses pais disseram para as crianças. 예수님이 이 땅에서 고생을 너무나 많이 해서 쉬러 가신 거 아닙니다. Não é porque Jesus sofreu muito aqui na terra que ele foi descansar depois que morreu ao lado do Pai, não é isso. 예수님이 아버지가 그리워서 이제 아버지 품으로 간 거 아닙니다. Jesus não saiu aqui da terra e subiu lá para o lado direito do Pai porque ele estava com saudade do Pai. Eu quero ver meu Pai, eu tenho saudade do meu Pai. Não era por isso. 그가 천상의 왕이 되어 거기서 다스리고자 가신 겁니다. Ele subiu para lá porque ele se sentaria como rei no trono e de lá ele reinaria sobre os céus e a terra. Foi por isso que ele subiu para lá. 자, 우리 35절 36절만 읽겠습니다. Agora leiam, por favor, versos 35 e 36 de Atos 2. Só o 35 e 36. Podem ler, por favor? 하늘에 올라가셔서 예수님이 하나님 보좌 우편의 왕으로 자정하셨다고 얘기하잖아요. Ele está dizendo aqui que Jesus subiu aos céus, assentou-se à direita do Pai e se tornou Senhor, e Cristo. 여러분 모두는 아셔야 됩니다. 베드로가 얘기합니다. 너희가 십자가에 못 박힌 예수를 하나님의 주와 그리스도가 되게 하셨느니라. Vocês têm que lembrar sempre disso. Esse Jesus que foi crucificado na cruz, Deus o elevou aos céus e o fez Senhor e Rei sobre tudo e sobre todos. Vocês não podem se esquecer disso. 예수님은 십자가 때문에 하늘로 부활하시고 하늘에 올라가셔서 왕으로 통치하십니다. Você não pode se esquecer que Jesus foi elevado aos céus e foi colocado como rei e reina sobre a terra e os céus, exatamente porque ele ressuscitou e porque ele morreu na cruz. 예수 우리 왕이요, 예수 우리 왕이요, 예수 우리 왕이요. E por isso hoje nós proclamamos e cantamos: Jesus é o nosso rei, Jesus é o nosso rei, Jesus é o nosso rei. 그는 그의 모든 원수들의 그의 이 발등상에 무릎을 꿇을 때까지 통치하실 것입니다. E está dito que todo joelho se dobrará diante dele e confessará que ele, só ele é Senhor e Rei. 그 통치를 이 땅에서 실현하고자 성령님을 교회에 보여내 주신 것입니다. E exatamente para exercer esse reinado sobre toda a terra foi que ele enviou o seu Espírito sobre os discípulos. 예수님의 천상 통치를 이 땅에서 실현하는 자들이 성령을 받은 우리 교회입니다. E quem então realiza e quem na prática vai realizar esse reinado de Jesus Cristo sobre a terra é exatamente a sua igreja, os seus discípulos que receberam o seu Espírito. 더 많은 내용은 나중에 말씀드리고요. 정리하고 여기서 마치겠습니다. Eu vou terminar essa palavra aqui para nós orarmos. 우리가 무엇을 해야 되는지 아주 명확한 그림을 통해서 설명을 드리고자 합니다. Eu quero que você entenda claramente o que a gente tem que fazer. 사람에게는 옵션이 둘 중에 하나밖에 없습니다. 우리 모두에게 주어진 선택은 둘 중에 하나밖에 없습니다. Só existem duas escolhas para nós. 예수님의 발 앞에 무릎을 꿇든가 예수님의 발등상이 되든가 둘 중에 하나가 되는 것입니다. Ou você se ajoelha aos pés de Cristo ou você se rebela contra Cristo. 자, 발등상이 뭐죠? 발등상. 스툴. 여기 의자가 있고요. Tem uma cadeira aqui. 임금님이 여기 앉아 있습니다. 네.
Ingamnini 앉아있어요. 예수님, 여기 예수님 자리예요. 여기 Jesus está sentado aqui. 자, 여기 예수님이 이거 의자로 하니까 좀 안 되는데 제가 실제적으로 샘플을 보여드리겠습니다. 예수님 역할 하실 분 중 한 분 좀 올라오세요. Eu quero que alguém venha aqui para se sentar aqui e fazer o papel de Jesus agora. Uma pessoa voluntária. 하나님 보좌는 por favor. 우편에 앉은 예수님 역할을 좀 잠시 하고 싶다 하면 올라오시기 Eu 바랍니다. quero me sentar no trono onde Jesus está sentado e fazer o papel de rei por um instante. 아리바오 목사님이 오시죠. Vem aqui, pastor Ival. 자, 우리 아리바오 목사님은 죽었다가 다시 살아나셔서 하나님 보좌 우편에서 왕이 되신 예수님을 상징합니다. Imagine que o pastor Arival está simbolizando o Cristo que morreu na cruz, que ressuscitou, que foi elevado aos céus e acabou de se assentar à direita do Pai. 그는 천상 왕이 되셔서 첫 번째 통치행위를 시작했습니다. E aí ele vai pegar a caneta para tomar a primeira decisão dele como rei ao lado do Pai. 그게 바로 성령을 보내주신 거죠. E ele então decidiu mandar como seu primeiro ato de rei o Espírito Santo sobre os discípulos. 그리고 하나님 아버지께서는 예수님에게 약속하기를 너는 이 자리에서 모든 원수들이 네 발에 네 발등상이 될 때까지 다스리라 그랬습니다. E ele então diz aqui para que ele diz para ele que todos os inimigos dele seriam postos de joelhos aos pés dele. 자, 여기 그 예수님 앞에 무릎 꿇으실 분 한 번 나오세요. 한 분만. Venha mais uma pessoa voluntariamente, por favor, para se ajoelhar aos pés de Jesus. 안 하면 제가 하겠습니다. Se não vier ninguém, eu vou fazer. 무릎 꿇는 거. 왕한테 간청하세요. 왕에게 간청하시라고. 왕 예수님에게. Faz pedido de todo o seu coração por rei. 아들아 요청하라. Todo o seu coração, faz pedido por rei. 죄를 능력 있게 하기 위해서 자기를 사용해 달라. 내 요구를 응답하노라. Então, agora o rei diz para ele, né? Assim será feito conforme a tua vontade. 우리 박수하십시다. Pode se levantar, pode sentar. 자, 발등상 하실 분 누굽니까? 한 분 더 나오세요. 그래, 그럼 내가 할게요. 제가 발등상 하겠습니다. Ele vai fazer segundo papel agora. 이게 발등상은 뭐냐 발걸이인데요. 자, 제가 먼저 그 무릎을 꿇겠습니다. Eu vou fazer segundo papel agora, me ajoelhando. 왕 예수여, 나를 위해 죽었다가 살아나시니 감사합니다. 감사합니다. Rei Jesus, obrigado por ter morrido na cruz e ressuscitado. 나의 죄를 용서하시고 나를 하나님의 아들로 받아주시니 감사합니다. Obrigado porque o Senhor pagou todos os meus pecados e eu pude me tornar filho de Deus. 나에게 성령을 보내서 우리 예수님처럼 살게 하시니 감사합니다. Obrigado porque o Senhor enviou sobre mim o Espírito Santo e agora me faz viver como o Senhor. 예수님의 모습을 보여주며 살도록 도와주세요. Me ajuda para que eu viva exatamente como o Senhor. 이게 예수님의 발 앞에 무릎 꿇는 게 예수 믿는 것입니다. Essa é a real situação que nós temos de viver como discípulos de Jesus. 회개하는 것이 예수님의 발에 무릎 꿇는 것입니다. 회개하는 것이 예수님의 발 밑에 무릎 꿇는 것입니다. E quando você se arrepende dos seus pecados e se humilha, é que você se ajoelha aos pés de Cristo Jesus. 근데 그것을 거역하는 것이 뭐 하는 것인지 아십니까? 거역하는 것. 예수님 믿지 않는 것. Você sabe o que é se rebelar e não fazer isso? 그거는 예수님의 원수가 되는 것입니다. É se tornar inimigo de Jesus. 그런 자들을 하나님께서는 마지막 날에 그들을 왕의 발걸이로 삼으실 것입니다. E no último dia essas pessoas serão pisadas pelos pés do rei. 발걸이가 뭔지 제가 보여드리겠습니다. E eu vou mostrar o que é isso para vocês. 이게 발걸이입니다. 제가 이렇게 할 때 발을 들어서 이 위에다 올려놔요. Você colocar os pés em cima dele. Isso vai acontecer conosco no último dia e com aquele que se rebela contra Jesus. 내가 너를 얼마나 사랑했는데 네가 나를 안 믿어? 내가 너를 사랑했는데 네가 나를 안 믿어? Eu te amo, 다시 한번 mas 올려. põe os pés.
eu te amo, mas eu dei a minha vida por você, mas você não creu em mim, você não me seguiu. 아리바 목사님이 너무 좋아서 발로 안 찍어 누르네요. O pastor Arival é muito bom e por isso eu resolvi não fazer nada de mal, não fazer nada com o Senhor. 그러나 마지막 날 예수님은 원수들을 발로 찍어 누를 것입니다. E eu sei que o pastor Arival não está apertando muito as minhas costas, porque ele é amoroso. 그들 Mas no 모두가 último dia, Jesus vai esmagar 지옥으로 os seus 던져질 inimigos. 것입니다. No último dia, Jesus vai esmagar os seus inimigos. 자, 우리가 어떤 사람을 만들어야 되겠습니까? Por isso, que tipo de pessoa nós devemos ser? 우리에게 사람들의 운명이 달려 있습니다. Existe um destino para cada pessoa que vai ser definido. 우리가 예수님을 제대로 전하고 제대로 증거할 때 사람들은 예수님께 무릎 꿇을 것입니다. E esse destino das pessoas vai se definir conforme você fizer o seu papel zelosamente de pregar o nome de Jesus. 그러나 예수님을 전하지 않거나 잘못 전하면 사람들이 예수님께 나오지 않을 것입니다. Se você pregar fielmente o nome de Jesus, o evangelho de Jesus, muitas pessoas vão se render a ele e seguir a ele. Se você não pregar, se você não assim fizer de maneira correta, muitas pessoas não o conhecerão e se rebelarão contra ele. 그들은 다 예수님의 원수가 되어 지옥에 던져질 것입니다. E eles vão ser todos jogados no inferno como inimigos de Jesus. 사람들의 운명이 우리에게 달려 있습니다. O destino dos seres humanos, nesse sentido da pregação, ele está nas nossas mãos. 예수님을 제대로 전하느냐 전하지 않느냐. Tudo vai depender se você pregar Jesus de maneira eficaz, de maneira ousada, de maneira fiel ou não pregar. 그것이 사람들의 구원이냐 멸망이냐를 결정합니다. A salvação ou a perdição das pessoas vai ser decidida de acordo com a sua atitude na pregação. 우리에게 이 위대한 운명을 사명을 맡겨 주셨습니다. Deus entregou essa missão para nós. 기도하십시다. 우리 E eu quero que vocês orem comigo agora. 마음의 내용을 담아서 왕이신 예수님, 통치하시는 예수님, 하늘의 통치가 성령을 통해 내 안에 사람에게 임하게 하여 주옵소서. E eu quero que você ore para que esse reinado daquele que está entronizado nos céus à direita do Pai, ele se implante totalmente na sua vida e através de você se implante na vida de muitas pessoas. Eu quero que você ore agora sobre isso. 간절한 마음으로 E 잠깐 eu quero que você 기도하십시다. ore com todo o fervor do seu coração. Se puder ficar de joelho, pode ficar. Quiser ficar sentado, pode ficar. Mas que você ore com todo o fervor do seu coração. Vou pedir o nosso irmão para dirigir um cântico aqui. Para que esse reinado de Cristo que está acontecendo verdadeiramente na prática, aconteça na sua vida e aconteça na vida de outras pessoas através de você. Vamos orar sobre isso, enquanto nós ouvimos um cântico de louvor tocado aqui ao nosso Deus. Só um instrumento, irmão, por favor. Eu quero que você ore, você clame a Deus, para que esse reinado de Cristo se instale completamente na sua vida e na vida de muitas outras pessoas através da sua vida, porque esse reinado de Cristo tem que se instalar sobre a terra. Ele é rei sobre os céus e a terra, e não há espaço, não há vida sobre a terra que possa não ser dominada por Jesus. Não há espaço sobre a terra que possa não ser dominado por Jesus. E esse reinado vai se implantar, ele vai se realizar. Esse reinado vai acontecer na terra, no sentido prático, através de nós. Jesus será o cabeça das pessoas sobre a terra através das suas ações, do seu ministério, do seu trabalho. Essa foi a missão que Ele deu a você. O destino das pessoas está nas suas mãos. O destino final das pessoas, se elas serão pisadas pelo Rei e lançadas no inferno, ou postas na glória dos céus, está nas suas mãos. Ore sobre isso.